Boa noite, queridos. Nós estamos aqui mais uma vez para a nossa devocional e juntos nós vamos meditar na palavra do Senhor, também orar, pedir que nosso Deus esteja então nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, esteja nos ajudando nas nossas dificuldades. Hoje eu estou aqui com a camiseta de Missões Nacionais. Nós continuamos na nossa campanha de Missões Nacionais, lembrando que o nosso tema, porque Ele me amou. Nossa divisa lá em 1 João 4,16, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa é a nossa realidade, é a realidade que nós estamos vivendo. Todos os dias nós temos pedidos de oração, tá lá nos grupos da igreja, tá lá nas redes sociais. Ore por esses motivos, contribua, participe da campanha de missões nacionais. É um desafio que nós temos. Vamos ler a palavra de Deus nesse instante. Eu quero que os irmãos me acompanhem na leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos de 35 a 41. É um texto muito conhecido, uma passagem da vida de Jesus, de seus discípulos, muito conhecida de todos, mas é uma das minhas passagens prediletas. Eu gosto muito desse texto, gosto muito desse acontecimento, me traz grandes lições e creio que pode trazer para a vida dos irmãos também. Marcos 4, versículos de 35 a 41, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada, e eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Irmãos, Nessa ocasião, Jesus então entra no barco com os seus discípulos e diz então para eles: Olha, vamos para outra margem. E quando eles estão ali à noite, no meio do mar, começa então uma grande tempestade, o vento, o mar, e os discípulos começam a se desesperar naquele barco frágil, achando então que eles vão afundar. E Jesus está calmamente dormindo ali, numa almofada, num canto. Os discípulos então acordam Jesus e dizem: Senhor, nós estamos afundando, o Senhor não se importa, nós vamos todos morrer. E Jesus então se levanta, manda o mar acalmar, manda o vento quietar, manda aquela tempestade toda passar, e de repente o vento e o mar se aquietam, obedecendo então ao comando de Jesus. E os discípulos então ficam assustados, pensando: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas quando Jesus então aquieta o mar, aquieta o vento e pergunta para os discípulos assim: por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Às vezes a gente pensa assim, mas peraí, se nós estivéssemos lá, nós teríamos tido a mesma reação. Imagina, no meio do mar, de noite, uma tempestade, começa a chover, o mar começa a jogar o barco de um lado para o outro, aquele barco frágil. É claro que os discípulos iam estar com medo. A resposta para a pergunta de Jesus é óbvia. Por que a gente está com medo? A gente está com medo porque a gente acha que a gente vai morrer, né? Por que a gente fica com medo diante das dificuldades da vida? Porque a gente acha que a gente não vai dar conta, porque é tudo difícil demais, porque às vezes os nossos problemas são muito grandes e a gente acha que a gente não vai dar conta, porque a gente sofre e então a gente tem medo. Mas a pergunta é: por que a gente não tem fé? Por que a gente, no lugar de ter medo, não tem fé? E aí a gente fica pensando: por que Jesus perguntou para os discípulos? Jesus disse para eles: vocês não têm fé? Por que eles deveriam ter fé e não medo? Por que nós devemos ter fé
e não medo diante das dificuldades da vida. Existem pelo menos 4 motivos pelos quais nós precisamos pensar que nós devemos ter fé e não medo. O primeiro deles é: nós devemos ter fé e não medo por causa das promessas de Jesus. Nós sabemos que para Deus promessa é realidade. Deus sempre cumpre aquilo que Ele promete. Uma promessa de Jesus queria dizer uma certeza, era sinônimo de uma certeza. E o que Jesus tinha dito para os discípulos? Nós vamos para a outra margem. Se Jesus tinha dito que eles iriam para a outra margem, os discípulos podiam ter certeza de que eles chegariam na outra margem, porque Jesus tinha dito isso. Jesus nos fez muitas e grandiosas promessas, a palavra de Deus nos faz muitas e grandiosas promessas, mas nós nem sempre cremos que aquele que nos prometeu é fiel para cumprir. Então, irmãos, na maioria das vezes o nosso problema não é a dificuldade, nosso medo não vem das tempestades da vida, o nosso medo vem da nossa falta de fé, da nossa incredulidade, porque nós não cremos que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas eu não sei o que Deus me prometeu, sabe? A gente sabe, tá na palavra de Deus. Ele prometeu o quê? Ele prometeu que na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele prometeu: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. No mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vocês não precisam temer, vocês não precisam ter medo, porque eu estou com vocês. Eu sou o Deus de vocês. Eu protejo vocês com a destra da minha justiça. A bondade e a misericórdia seguirão vocês todos os dias da sua vida. E quando a vida de vocês terminar, vocês têm a vida eterna garantida em Cristo Jesus. Então, nós devemos ter fé e não medo, porque nós devemos confiar nas promessas de Deus. O segundo motivo pelo qual nós devemos ter fé e não medo é pela presença de Jesus. Aquele barco jamais ia naufragar. Sabe por que aquele barco jamais ia naufragar, irmãos? Porque Jesus estava nele. E Jesus era o Criador do mar, o Criador do vento, o Criador da tempestade, o Criador de tudo que existe. E a criatura nunca pode ser maior do que o Criador. Aquele barco jamais ia afundar com Jesus dentro dele. Nós cantamos isso, né? Aquela nau jamais seria tragada pelo mar porque Jesus estava dentro dela. A presença de Jesus ali garantia a segurança daquela embarcação. E Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é a presença de Jesus nas nossas vidas que garante a segurança das nossas vidas. Nós estamos seguros, não porque temos alguma coisa ou porque somos alguma coisa, mas porque Jesus está conosco. Nós temos o Espírito Santo em nós, nós fomos salvos por Cristo Jesus e é a presença de Cristo Jesus conosco que nos garante segurança. Segurança nas dificuldades, segurança nas adversidades, segurança em qualquer momento, segurança mesmo quando nós morrermos e partirmos dessa vida, nós temos a segurança da vida eterna, porque Cristo está conosco. O terceiro motivo pelo qual nós devemos ter fé e não medo é porque no meio daquela tempestade Jesus estava dormindo. Sabe por que Jesus estava dormindo? Porque ele tinha o controle. Ele estava em paz, porque paz não é a ausência de tempestade. Paz é a certeza de que Jesus está no controle de qualquer situação. Jesus sabia que aquela tempestade tinha chegado e iria passar, e por isso ele estava dormindo, porque aquilo estava no controle dele. E é isso que nós devemos ter, nós devemos nos sentir em paz, devemos ter fé e devemos nos sentir em paz, porque sabemos que todas as circunstâncias e todas as situações estão sob o controle do nosso Deus. E o quarto motivo pelo qual nós devemos ter fé e não medo é porque o nosso Jesus, o nosso Deus, tem poder. Poder sobre a natureza. Poder para fazer parar o mar, parar o vento,
parar o sol, fazer chover, secar uma planta, contar as estrelas, mas Ele também tem poder para curar as doenças, ressuscitar os mortos. Ele tem poder para fazer qualquer coisa que a sua vontade assim deseje. Ele é o Deus Todo-Poderoso e é o Deus que está conosco. O poder do Senhor Jesus é ilimitado e esse é o Deus que nos salvou e a quem nós servimos. E se Ele tem poder para fazer todas as coisas conforme a sua vontade, nós não precisamos ter medo, nós devemos ter fé. E depois então que os discípulos viram Jesus acalmando aquela tempestade, eles fizeram aquela pergunta: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A Bíblia responde essa pergunta e eu quero tomar a liberdade de ler essa resposta para os irmãos. O pastor Hernandes fez um compilado da resposta dessa pergunta e eu quero ler para os irmãos entenderem um pouco da grandiosidade da resposta dessa pergunta. Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é aquele que estava presente com o Pai e com o Espírito Santo antes da fundação do mundo e traçou um plano perfeito, eterno e vitorioso para nossa salvação e redenção. Este é aquele que no princípio, sem matéria pré-existente, criou o céu, a terra e tudo o que neles há, porque todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se faria, coisas visíveis e invisíveis. Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É aquele de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram. É aquele chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Este é o sol da justiça, é a brilhante estrela da manhã, é o lírio dos vales, é a rosa de Saron. Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro Pascal, cujo sangue vertido e colocado no batente das portas livrou os primogênitos de Israel da morte no Egito. Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, foi simbolizado pela Arca da Aliança, foi simbolizado pelo que estava dentro da Arca da Aliança, foi simbolizado pelo propiciatório da Arca da Aliança, onde a glória de Deus descia, foi simbolizado pelo Templo de Jerusalém, pelos rituais que aconteciam ali, pelas festas judaicas e pelo sábado, porque todas essas coisas eram a sombra dele e ele é a realidade em que todas essas coisas se transformou. Este é aquele que na plenitude do tempo nasceu de mulher, debaixo da lei, para ser o nosso Redentor. Ele é o Verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente e criador, que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é este? Este é aquele que é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta das ovelhas, ele é o bom e supremo pastor, ele é a ressurreição e a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Ele é a videira verdadeira, é o fundamento da igreja, é o dono da igreja, é o edificador, protetor e sustentador da igreja. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que venceu a morte e que está vivo pelo século dos séculos. Ele é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que venceu e que é digno de abrir os livros e de desatar os seus selos. Ele é aquele que andou por toda parte fazendo bem, que curou os enfermos, que fez milagres, libertou os cativos, purificou os leprosos, ressuscitou os mortos. Ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é a nossa paz, ele é a nossa alegria, ele é a nossa justiça, é o amado da nossa alma, é a razão da nossa vida. Ele é aquele que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de servo, descendo à morte de cruz,
E por isso Deus o exaltou sobre toda a carne e lhe deu um nome superior a todos os outros, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão na terra, em cima no céu, embaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é aquele que por amor de nós sangrou lá na cruz do Calvário, chorou, foi humilhado. Ele é aquele que levou sobre ele os nossos pecados, foi humilhado no madeiro. Ele é aquele que foi condenado, ele é aquele que morreu por nós, segundo as Escrituras, foi sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitou, segundo as Escrituras. Ele é aquele que venceu a morte, voltou aos céus vitorioso. Ele é aquele que está sentado no trono, que governa as nações, que coloca e depõe reis, segundo a sua eterna vontade. Ele é o sumo sacerdote que tem misericórdia de nós. Ele é o grande advogado justo e fiel que intercede por nós junto a Deus. Quem é ele? Ele é aquele que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente e gloriosamente, para julgar vivos e mortos, e para buscar a sua igreja, para habitar e reinar com ele por toda a eternidade. Quem é este? Este é aquele que te diz que você não precisa ter medo, que você precisa ter fé. Quem é Jesus para você? Pense sobre isso nessa noite. Vamos orar. Vamos pedir que Deus nos abençoe a entender quem Ele é e nos ajude a entender que nós não precisamos ter medo, que nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar nas promessas de Deus, na presença de Jesus conosco, que nós precisamos confiar na paz que Ele pode nos dar e no poder que Ele tem. Vamos orar pela nossa campanha de missões, pelos nossos amigos e irmãos não crentes. Vamos orar pelos enfermos, pelas nossas igrejas, pelo nosso povo, pela nossa nação. Vamos clamar a misericórdia de Deus nesse instante. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, nesse instante, que a tua graça e que a tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Ó Deus, nós te louvamos pelo teu Filho Jesus que veio. Nós te louvamos porque Ele é tudo em todas as coisas, em todo tempo. Ó Deus, nós te exaltamos, como é bom servir a esse Deus que tem todo o poder, que é todo, ó Deus, que resume nele todas as coisas. Ó Deus, tudo que existe, tudo que acontece, ao Senhor seja toda a glória, todo o louvor, ó Deus. O Senhor é dono de tudo, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, porque nós não temos, ó Deus, como chegar diante do Senhor, mas o Senhor nos amou. O Senhor, ó Deus, nos aceita como nós somos, porque o Senhor pagou por nós um alto preço. Senhor, nós te glorificamos. Ó Deus, nós não temos nem como expressar a nossa gratidão pelo que o Senhor um dia fez por nós, porque Senhor, o Senhor sendo um Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, teve compaixão de nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Senhor, tem misericórdia de nós, olha para nós. Ó Deus, nós carecemos da tua graça, nós carecemos da tua misericórdia para que sejamos transformados todos os dias. Senhor, nos purifica das nossas iniquidades, limpa os nossos pecados, coloca em nós o desejo puro e sincero de te servir cada dia mais. Senhor, nós queremos reconhecer o que o Senhor é nas nossas vidas. Abre os nossos olhos e nos dá entendimento da tua grandeza, que possamos entender, ó Deus, que estamos, ó Deus, aqui nesse mundo para fazer a tua vontade, para te servir. Senhor, nesse instante, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja, a igreja no Brasil, os teus servos. Ó Deus, que esse tempo não seja um tempo de esfriamento espiritual para a tua igreja, mas que a tua igreja se levante para fazer a tua obra. Senhor, nós temos visto, ó Deus, que infelizmente muitas pessoas, ó Deus, têm usado esse tempo
como um tempo, ó Deus, para se afastar do Senhor. Ó Deus, como um tempo para deixar para depois as coisas do Senhor. Ó Deus, mas nós sabemos que, ó Deus, isso é uma cilada do inimigo, porque nós sabemos que esse é o tempo de estar mais perto do Senhor. É o tempo de buscar mais a tua presença, de se envolver mais com o Senhor e com a tua igreja. Então tem misericórdia de nós, ó Deus. Nos abençoa, ó Deus, nos desperta. Abençoa os nossos irmãos, os nossos amigos, as famílias da igreja que têm enfrentado dificuldades nesses dias, aqueles que estão enfermos com Covid. Abençoa o irmão Tiago, a irmã Lígia, a irmã Yudene, ó Deus, que o Senhor esteja com a tua mão de poder, abençoando essas vidas, curando as enfermidades, ó Deus. Abençoa aqueles que têm se recuperado. Muito obrigado porque o Senhor tem abençoado essas pessoas por quem nós temos orado e muitas outras que o Senhor tem recuperado, muitas outras vidas que o Senhor tem salvado. Tem misericórdia das famílias enlutadas, coloca a tua mão de poder. Ó Deus, que o Senhor possa estar consolando e confortando no poder do teu Espírito Santo. Tem misericórdia do nosso país nesse momento de tanta dificuldade. Ó Deus, que o Senhor possa estar levantando a tua igreja, os missionários, ó Deus, para que o teu evangelho seja pregado e o conforto da palavra do Senhor chegue aos quatro cantos da nossa nação. Abençoa a nossa campanha de missões nacionais, que ela seja uma bênção na vida do nosso povo. Senhor, abençoa aqueles irmãos, ó Deus, e amigos que nos assistem, que têm pedido por sua vida, por sua família. Irmão Feliciano, que está enfermo com a sua família. Ó Deus, tem misericórdia. Irmã Albiana, que tem nos acompanhado, a Sueli, o Rosiron e a Cidinha. Irmão José Ailton, que tem pedido pela sua família. Irmão Lincoln. Abençoa, ó Deus, as famílias da igreja, a família da irmã Maria de Fátima, a família do irmão Tim, a família da irmã Helenita. Ó Deus, nossos irmãos que são idosos, irmã Kellen que está viajando, esteja protegendo e guardando, livrando de todo mal. Nossos adolescentes, nossas crianças, abençoa cada um nas suas dificuldades, ó Deus. Irmã Cristiane e sua família. Ó Deus, que o Senhor esteja guardando, livrando, protegendo, abençoando cada um. Senhor, também queremos te pedir por aqueles que têm enfrentado dificuldade financeira, no seu trabalho, que o Senhor esteja abrindo portas. Senhor, esteja conosco. Ó Deus, nos abençoa, nos livra, nos guarda de todo mal, nos protege e que o Senhor seja sempre o nosso ajudador. Que não tenhamos, ó Deus, o que temer, mas que o Senhor esteja conosco. Nós te exaltamos e te glorificamos no nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Que o Senhor esteja nos abençoando, abençoando você, abençoando a sua família. Amanhã é domingo, nós teremos culto online às 10 horas da manhã e às 19 horas. Participe conosco, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.